A gente vai seguindo aqui com um programa Bom para Todos para falar sobre Covid-19. O Brasil registrou 894 mortes decorrentes da Covid-19 neste domingo ontem, totalizando 449.185 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana ela chegou a 1.909, mas para a gente conversar aqui sobre as últimas notícias referentes ao coronavírus, a gente conversa agora com a médica sanitarista, a professora Karina Calife, que já está plugada aqui com a gente. É isso, Karina? Tudo bom, Nama? Como vai? Sim, um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Karina, ao contrário do que vem acontecendo, então, em outros países que já sofreram muito com a pandemia, com a Covid-19, como os Estados Unidos, por exemplo, que já começam ali a liberar o uso, né, das máscaras, com a população ali seguindo bem no ritmo da vacinação, da imunização, o Brasil realmente parece não estar longe, né, de ser controlada aqui a pandemia, e muitos especialistas já alertam aí para uma possível terceira onda do coronavírus, da Covid-19. A gente realmente corre esse risco, professora? Como é que você analisa a pandemia hoje aqui no Brasil? Sim, Nama, infelizmente a gente segue numa situação bem difícil, assim, muito desfavorável, por vários motivos, né, Nama? Primeiro, porque a gente não fez o fechamento, o lockdown como precisaria. Então, a gente vem seguindo aí de um jeito completamente descoordenado, num abre e fecha de comércio, de, enfim, de atividades que é muito improdutivo. Seria muito diferente se a gente fizesse isso mais de uma maneira mais séria, né, durante um determinado momento. Também outras coisas que são utilizadas, então, se utiliza o número de leitos que estão ocupados ou não, e essa é uma medida que é uma medida muito, vamos dizer assim, atrasada, muito que demora para ser vista, então a gente fica respondendo ao prejuízo e não sendo proativos, né, porque é insuficiente, ou seja, na hora que as pessoas precisam de um leito de UTI ou de um leito de enfermaria, é porque essa coisa já agravou. E a gente tem tido, veja, você está vendo, de segunda-feira hoje, no final de semana, a gente tem uma diminuição de notificação de casos, mesmo assim a gente tem um número de quase 1.000 casos, né, de notificação novos, e uma média móvel de 1.909, isso é muita coisa, são quase 2.000 casos, 450 mil casos quase que a gente está. Então, infelizmente, se a gente seguir dessa forma, sem as medidas de proteção adequadas, com as nossas autoridades promovendo aglomeração, com a chegada aí de variantes, né? Então essa coisa da terceira onda, ela serve muito para os lugares, ou terceira ou segunda das ondas, onde você tem um pico e depois você tem uma queda que te leve a uma situação confortável. Isso não aconteceu no Brasil nos últimos tempos, não, mas a gente não chegou nessa situação confortável. 1.900 casos de média móvel é muita coisa. A gente não está num patamar que seja adequado, então sim, a gente vai ter um aumento de casos, isso já está aparecendo, né, nos lugares que a gente atende, a gente já tem esse aumento, a perspectiva é que isso aumente ainda mais e acrescido a isso a questão da possibilidade de novas variantes, que são mais infectantes e tudo mais, né? A gente teve a confirmação, né, no estado do Maranhão, com a nova cepa da variante da indiana, né? E os estados do Pará, do Ceará, também do Rio de Janeiro, aí já tem suspeitas de caso dessa cepa indiana. Eu queria te ouvir a respeito disso. Na sua avaliação, o Brasil demorou aí a adotar barreiras sanitárias para impedir, né, essa variante indiana de circular aqui no Brasil. As vacinas que a gente tem hoje aqui no país sendo aplicadas, né, nos brasileiros, elas protegem contra essa cepa? Quais são as suas explicações, professora, sobre isso? Então vamos lá, por partes. Primeiro que sim, demorou bastante para tomar medidas sanitárias, barreiras sanitárias importantes, porque isso já vem sendo apontado. A gente já poderia ter diminuído, restringido algumas questões do ponto de vista de aeroportos, né, portos, isso poderia ter sido feito, vem sendo apontado por vários cientistas como uma medida importante. Além disso, então, além dessa possibilidade, a gente tem chamado essa nova variante na AMA de B617.2, especificamente, é que está circulando aqui no Brasil. São Paulo, por exemplo, até pouco tempo atrás, 90% dos casos que estavam circulando, que foram sequenciados pela Unifesp, eram da P1. Então, São Paulo estava nessa condição até bem pouco tempo atrás. Essas entradas, elas fazem com que a gente não tenha muito controle, porque a partir do momento que um paciente justamente está sendo atendido, entubado, então que os profissionais de saúde circulam,
há uma possibilidade grande de espalhar, de contaminação. Então, a gente já poderia ter tido esse cuidado de outra forma, né? A gente tem chamado pelo número as variantes na AMA também, aqui no caso B617.2, essa nova que está circulando aqui, que parece ter tido início na Índia, porque as variantes elas não podem ser chamadas pelo número do país para a gente não ficar com essa coisa meio xenofóbica que a gente tem visto. Ah, então o vírus da China, ah, então a variante da Índia. Não, as variantes elas se dão pela falta de cuidado que a gente tem tido, pela insuficiência de vacina, pela continuidade de circulação. Então, independente de onde ela apareça, o cuidado e a importância que a gente tem que ter é a mesma que a gente tem com qualquer variante, que é distanciamento, uso de máscara, né? Às vezes as pessoas perguntam qual é o cuidado a mais que tem que ter. Os mesmos cuidados que tem que ter com qualquer uma. Distanciamento, ficar em casa quando possível, utilização de máscara, higiene das mãos, enfim, tudo isso que a gente vem falando e fazer a vacina. A gente não tem, saíram alguns estudos que ainda são insuficientes, mas apontando a proteção pela Shadox, que é a AstraZeneca, também a Pfizer, né? Ainda tem, eu não vi nenhum estudo, pelo menos, da Coronavac em relação a essa cepa especificamente nova, então isso a gente também tem que ver, mas de forma geral, todas as vacinas, elas são seguras, todas as vacinas são eficazes, mesmo que essas eficácias elas sejam diferentes, e elas nos protegem muito mais do que a não utilização. Então, quando me perguntam qual é a vacina que eu posso tomar, a primeira que estiver disponível para você, a gente não pode escolher vacina nesse momento, porque o nosso grande objetivo é vacinar a maior parte da população, né? Ótimo, muito boa. Obrigada pelas explicações, Karina. Agora, Karina, você faz parte da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Vocês prepararam uma nota técnica sobre o uso da cloroquina no combate à Covid-19 para a CPI, né, da Covid. E eu queria saber de você quais destaques você pode adiantar aqui para a gente desse trabalho que vocês, mulheres, fizeram de suporte à Comissão Parlamentar de Inquérito. Karina. Legal, Nama. Veja, a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, nesse momento, elas têm trabalhado em defesa da vida das mulheres, porque tem uma condição muito diferente, desde em relação ao emprego, à exposição, à necessidade de cuidado dos filhos e tal. E a gente tem feito esse trabalho de preparar várias notas técnicas para subsidiar toda e qualquer pessoa que precise, qualquer senador, qualquer senadora, do ponto de vista das melhores evidências técnicas e científicas. Então, a gente está com isso disponível. Essa nota técnica, especialmente a nota técnica número 6, que fala do tratamento precoce, e o que a gente tenta trazer nessa nota técnica é especialmente a noção de que não há controvérsia científica quanto ao uso de cloroquina, como algumas pessoas tentam colocar. Então, todos os estudos que foram feitos no mundo inteiro, literatura nacional e internacional, eles demonstram que não há eficácia. Então, não é nem que não tem evidência que não é para usar. Então, todas essas associações, para você ter uma ideia, a AMB aqui no Brasil, com 32 afiliadas, Sociedade Brasileira de Infectologia, de Pediatria, várias sociedades, são 32 afiliadas, que sugerem o banimento da cloroquina para utilização para a Covid-19. Então, não faz sentido, e a depender do jeito que ela é utilizada, se é utilizada junto com alguns outros medicamentos, como, por exemplo, a azitromicina, você tem um problema cardíaco, tem um alargamento de algumas linhas, enfim, podendo dar mais problemas cardiológicos. Então, é realmente o que não há controvérsia. A ciência diz que não é o banimento da utilização da hidrocloroquina e da cloroquina para a Covid-19. Mas a gente tem precisado, inclusive, repensar isso e olhar a utilização para as coisas que ela foi estudada e que tem eficácia, que é para a malária, que tem muitas vezes demorado chegar nos lugares que precisam, principalmente na região amazônica, e para as doenças reumatológicas, algumas delas, inclusive doenças autoimunes, como o lúpus, por exemplo. Agora, Karina, em meio a tantas notícias ruins sobre o coronavírus, aqui nos dá esperança, aqui nos traz aí um certo alívio, veio dos bebês que nasceram com anticorpos contra a Covid-19. Eu fiquei tão feliz quando eu assisti ontem a matéria, né, divulgada no Fantástico, aí, dizendo que uma médica que tomou a vacina deu à luz né, com um bebê que nasceu já com anticorpos, né, contra a doença. Depois teve também o caso de uma empresária no Ceará, que ela também se contaminou, né, no 8º mês de gestação com a doença, com o coronavírus, mas o bebê dela também nasceu com anticorpos aí contra a doença. Explica pra gente, Karina, como que é possível isso? É uma esperança para todos nós, não?
É muito legal isso. A gente tinha essa expectativa já, Nama, porque várias dessas vacinas, elas passam, né? Todos esses anticorpos, a gente, quando amamenta o bebê ou quando ele nasce, tem toda uma questão da questão mais vertical, como também na continuidade. Por isso que a gente tem defendido de um jeito muito importante a vacinação nas gestantes e nas puérperas, por dois motivos. O primeiro é que essas mulheres têm morrido muito mais do que outras pessoas. Então, é uma situação, é um momento, é uma condição de saúde que deixa essas pessoas mais frágeis, trazendo uma coisa que é muito complicada para a gente no Brasil, que é uma legião de órfãos, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer, vai ter que até pensar política pública para isso, porque foram muitas mulheres jovens que teriam que estar defendendo a questão da vida, vivendo um momento alegre, feliz e que passaram por essa situação. Então, isso faz muita diferença. As gestantes precisam ser vacinadas, mesmo que agora tenha tido pediram para tirar a questão da AstraZeneca, porque estão fazendo um estudo específico de relação com um caso mais grave, mas a gente tem a Pfizer e tem a Coronavac. Nesse momento, já que está assim, essas vacinas deveriam ser priorizadas para essas mulheres. E também porque por isso que a gestante também toma a vacina da gripe, então há uma passagem de anticorpos, tanto por cordão tal, mas especialmente também pela amamentação, pelo aleitamento materno. Então a gente já esperava isso e está se confirmando, é uma coisa que nos dá muita alegria, Nana. Isso que é tão importante, o aleitamento materno, né? Você vê, uma doença que está levando milhares de vidas, através do aleitamento materno, você amamentando o seu filho, você pode dar imunidade para o seu filho nesse momento com essa doença tão terrível, tão difícil do país e do mundo, né, Karina? Exatamente. Essa é uma coisa que a gente tem sempre para várias questões, né? O aleitamento materno, vamos dizer assim, traz como um presente para essas crianças, para aquelas mães que podem, que têm condições, porque a gente também sabe que não é a coisa mais fácil do mundo amamentar, principalmente para aquelas mulheres que precisam sair de casa, né? As mulheres que têm uma condição mais difícil de trabalho e tudo mais. Mas uma das coisas que a gente defende muito é que o governo dê condições, do ponto de vista de política econômica e de política social, para garantir que essas mulheres tenham a possibilidade de amamentação, porque é só vantagem, tanto do ponto de vista físico, dos anticorpos, mas também do vínculo, de afeto, de segurança, de ser uma criança com mais condições adiante de enfrentar os desafios da vida, né? Vou estender um pouco mais com você aqui, Karina, para a gente falar sobre o nosso programa de imunização, que caminha a passos lentos, né? Eu sempre reforço isso aqui. A gente já tem Uhum. aí 4 meses, pouco mais de 4 meses, que a primeira dose foi aplicada no Brasil, e a gente não tem nem 10% da população imunizada. Tem essa questão com a China, da vinda da matéria-prima para cá, para a produção da Coronavac, também da AstraZeneca, né, da Fiocruz. Como é que você está acompanhando o nosso programa de imunização? É um sonho de todo brasileiro ver acontecer com a gente o que eu vi recentemente nos Estados Unidos, eles tirando máscara, já podendo ali circular com um pouco mais de tranquilidade, com a população mais imunizada. Quando que a gente deve ter isso por aqui, Karina? A gente primeiro precisa conseguir fazer com que nossas autoridades tenham competência e compromisso de poder fazer as limitações que forem possíveis, acelerar o programa de vacinação. Então, não fazer coisas, já eram para ter feito coisas lá para trás, né, Nama, que a gente sabe que não foram feitas, mas pelo menos agora, não atrasar, não criar questões que não existem em relação à diplomacia desses países dos quais a gente depende os insumos. Então, hoje chegou insumo para a Fiocruz e se retomou, né, toda essa produção das vacinas da Chadox, da AstraZeneca. É uma coisa que não dá para prever, mesmo com o modelo matemático, porque o modelo matemático precisa levar também em consideração as questões conjunturais. Então, eu acho que a partir do momento que a gente conseguir ampliar a compra de vacinas, ampliar as faixas etárias, as comorbidades, enfim, todo mundo merece ser vacinado, né, Nama? Precisa fazer isso. E que a gente possa fazer realmente vamos dizer assim, essa diminuição de circulação das pessoas, porque tem um dado que assim, a gente precisa ter uma queda de pelo menos 2 semanas do número de casos de um jeito bem importante para que a gente diga, não, agora dá para a gente começar a pensar em abrir um pouquinho. Foi isso que aconteceu nesses países, eles ficaram fechados por muito tempo. O meu filho mais velho é médico também, mora no Reino Unido, e ele agora já faz esse movimento de circular sem a máscara, já é um outro momento. Então, a gente vê que a gente tem uma possibilidade de um Brasil que poderia ser e que, infelizmente, não é.
né, Nama? Isso é que é triste, porque a gente precisa aumentar esse número de vacinas, diminuir o contágio, cair o número de casos, a gente tem que ter um número de casos novos diários mais ou menos de 20 para cada 100 mil habitantes. Então, quando você diminui nesse coisa, passa 2 semanas diminuído, você consegue fazer. Mas enquanto a gente fica abre e fecha, fica nessa brincadeira, a gente, infelizmente, eu não consigo ver assim um horizonte tão próximo para o Brasil, a não ser que a gente faça essas mudanças que a gente está colocando aqui. Não só eu, né, mas todos os profissionais, cientistas, pessoas da área da saúde. Ô, Karina, inclusive já tem cidades do interior de São Paulo aí decretando lockdown de novo, endurecendo as medidas de distanciamento social por conta das UTIs que voltam aí a operar num patamar ali mais crítico, lotado. A cidade de Franca, eu já mencionei aqui a semana passada, Bebedouro, Batatais, as cidades do interior voltam aí a sofrer com a superlotação, né, das unidades de terapia intensiva. Enquanto a gente não tem, então, vacina suficiente, a gente não consegue avançar com o nosso programa de imunização como deveria, para a gente ter aí esse afrouxamento das medidas sociais. É isso que tem que fazer mesmo, Karina. Você defende as medidas de distanciamento, lockdown. É assim que a gente tem que operar para diminuir esses índices de contágio e também de mortes? Isso, eu acho que a gente tem que ser sério e fazer uma medida de diminuição de circulação comum, ou pelo menos com critérios muito claros no Brasil, porque é claro que as regiões têm momentos diferentes, e que a gente possa, então, só mexer nisso novamente, Nama, quando a gente tiver garantido uma diminuição de casos, de número de casos de pelo menos 2 semanas, quando a gente tiver essa diminuição dos números de casos em cada 100 mil, quando a gente tiver um percentual menor que 5% de testes positivos de Covid-19, a gente tem tido 60, 70, então é muita coisa, o vírus está circulando muito. Então não é uma coisa que a gente está dizendo, e a gente tem que parar com essa falsa questão de que é ou economia ou a saúde. A saúde e a economia, elas precisam andar juntas, senão a gente não vai conseguir. Veja quantos chefes de família, infelizmente, morreram, pessoas em idade produtiva. E agora a gente tem uma diferença que é o número de jovens internados com sintomas graves, que não era o desenho, né? Não era o perfil do início da pandemia. Então, realmente, a gente espera que o governo tenha alguma atitude propositiva e não só reativa. A gente não pode sair só sendo reativa ao aumento do número de utilização dos leitos. A gente precisa ser mais propositivo, de fazer essas medidas. E tem outra coisa, né, Nama? Uma vacina também não é 100%. Eu tenho percebido que às vezes as pessoas tomam vacina e elas acham que estão completamente protegidas. Não é assim. A efetividade é diferente de eficácia, né? É aquela efetividade na vida real de como que as pessoas que estão tomando vacina se comporta essa proteção, e a gente sabe que a proteção em nenhuma delas é 100%. A gente tem umas bem potentes, outras um pouco menos. Então, enquanto isso acontece e a gente tem o vírus circulando, a gente precisa se manter com utilização de máscara, sem ficar fazer encontros de muitas pessoas de núcleos familiares diferentes. A gente precisa respeitar a vida da gente, a vida dos que a gente ama e a vida da população em geral, né? Eu acho que isso é uma questão de perspectiva de bem comum mesmo, para que a gente chegue rapidamente ao que você está propondo, Nama, que é um momento em que a gente possa tirar as máscaras, possa se abraçar, possa retomar alguma condição de vida um pouco mais, vamos dizer assim, saudável mesmo, do ponto de vista de saúde mental das pessoas aqui no país. Ô, Karina, falando sobre esses exemplos aí que você deu, do ponto de vista médico, o presidente Jair Bolsonaro continua aí protagonizando, né, dando assim exemplos péssimos, ruins, para conter a disseminação da Covid-19. A gente viu aquela aglomeração no Rio de Janeiro, sem máscara, vai totalmente na contramão do que aquilo que vocês vão impedindo desde o começo ali da pandemia, da gente se cuidar, da gente tomar as medidas, né, de higiene pessoal, usar máscara. Do ponto de vista médico, a gente pode ter um aumento dos casos com esse tipo de manifestação, com esse tipo de ato? Queria que você falasse aqui para a gente, professora. Totalmente, é exatamente esse tipo de atividade que faz com que o vírus circule, isso é assim, uma irresponsabilidade, isso é uma falta de empatia com a morte que a gente tem de quase 450 mil pessoas no país. Não é brincadeira, é uma aposta, né? Eu já falei aqui desse trabalho da Deise Ventura e de outra professora também da FGV, que tem demonstrado que o enfrentamento da pandemia pelo governo federal, ele não só tem sido pífio, ruim, mas ele tem sido intencional, é uma aposta
de que a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva pudesse acontecer. Você não faz uma proposta dessa com uma doença que tem uma letalidade tão alta, né, que pode impactar tanto na vida das pessoas, que pode colapsar o sistema de saúde, que deixam os profissionais de saúde completamente exaustos. Eu acho que um chefe de governo, um líder, jamais poderia ter uma postura dessa, tanto que ele não tem essa postura quando ele sai do país. Então é muito feio isso, eu fico realmente muito triste, porque eu sei da força do nosso país, eu sei da força do nosso Sistema Único de Saúde, da importância dos funcionários públicos de várias áreas, transporte e limpeza, mas também da saúde, que se não fossem essas pessoas seguindo aquilo que tem que ser seguido, a gente estaria numa situação ainda mais difícil. Então, a gente pede que tenha algum tipo de responsabilidade, a gente não sabe se isso é possível, de um governo federal que tome para si uma coordenação, vá tomar conta de vacina, vai visitar hospital de campanha, buscar compra de vacina e medicação e não ficar fazendo aglomeração por aí.